Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui do concurso de Mongaguá e vamos falar do plano de carreira, do magistério, a lei complementar 16 de 7 de outubro. Então vamos lá, para todo mundo que curte e compartilha o canal, já agradecendo, estamos aí chegando aos 21 mil inscritos, tá? E eu gosto sempre de trabalhar com a lei que está no site, fica um pouquinho pequeno, porque lá está pequeno, tá? Dispõe sobre o plano de carreira, do Magistério Municipal, a Lei 16 de outubro de 2011, e aí ela começa, com os princípios. Eu sempre falo que lei, as bancas costumam muito perguntar sobre princípios e diretrizes do ensino público. Então o artigo 1 vai trazer essas diretrizes. Essa lei reorganiza o ensino público municipal de Mongaguá a ser ministrado com base nos seguintes princípios, diretrizes e valores conforme definidos na Constituição da República Federativa do Brasil e também na Lei de Diretrizes e Bases. Ou seja, toda a legislação, gente, ela segue a Constituição e, obviamente, a LDB. Então, isso já é uma dica, porque quando você estuda Constituição e LDB, você já tem que ter a ideia que as leis, descendentes dessa, estatutos de magistério, todas vão seguir os princípios dessas leis. Então, aqui no inciso 1, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, assim como na Constituição, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento e a arte saber. Então tudo isso aqui está naquilo que eu falo, o DNA da educação, ou seja, garantir o acesso e permanência, liberdade de aprender, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, nada de homogeneidade, essas palavras não combinam com o DNA da educação. 4, respeito à liberdade, apreço à tolerância. 5, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 6, gratuidade do ensino público e estabelecimentos oficiais. 7, valorização do profissional da educação escolar. E 8, gestão democrática do ensino público. Tudo está no DNA. Valorização do professor, do profissional da educação, gestão democrática, a ideia da liberdade, do respeito aos direitos humanos, das concepções pedagógicas, da pluralidade, tudo isso aí no DNA, tudo isso aí nos princípios e diretrizes. Continua aqui, 9, garantia do padrão de qualidade. 10, valorização da experiência extraescolar, ou seja, não se dispensa, gente, esse aprendizado que não é escolarizado, tá? É muito valorizado. Isso tem caído bastante, as bancas têm explorado muito isso, a valorização do contexto social, a valorização da cultura, a valorização do local. Então vocês têm que estar muito atentos a isso. Valorização da experiência extraescolar. E 11, vinculação entre a educação, o trabalho e as práticas sociais, certo? Esses aqui, gente, cola na parede, tá? Cola na parede, você que vai fazer para Mongaguá, fica aí, olhando esses princípios. O título 2 do ensino público de atuação prioritária do município, artigo 2, conforme dispõe a lei orgânica do município de Mongaguá, em atenção ao mandamento constitucional e a incumbência definidas nas diretrizes e bases da educação nacional, ao município de Mongaguá cumpre a organização, manutenção e desenvolvimento da educação básica em seu território, devendo atuar prioritariamente, tá? Não é exclusivamente, é prioritariamente, cuidado com isso, e é educação básica. Inciso 1, na educação infantil, nas etapas de creche, pré-escola, ensino irregular e educação especial. Então, na divisão constitucional, da educação que foi feita lá na Constituição, divisão da educação que foi feita na Constituição, o que ficou para os municípios? A educação infantil, e o ensino fundamental. Estado ficou com o ensino fundamental e ensino médio, tá? Então, muito cuidado, o Estado não atua na educação infantil,
né, diretamente, tá? A não ser com o repasse de verbas, essas coisas, né? Mas, então, na educação infantil, né, o município tem que se preocupar com a educação infantil, creche, pré-escola, lembrando, né, que a pré-escola é obrigatória a partir dos 4 anos, não esqueça disso, que isso também cai bastante. E inciso 2, no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais do ensino regular, da educação especial e da educação de jovens e adultos, portanto, na educação básica, certo? Título 3 dos conceitos adotados nessa lei. Artigo 3. Para os efeitos dessa lei, considera-se, inciso 1, rede municipal de ensino, o conjunto de unidades escolares que realizam as atividades de educação sob coordenação da Diretoria Municipal de Educação de Mongaguá. Mongaguá ainda é diretoria, né? Alguns municípios são secretarias, mas Mongaguá é um município relativamente não tão grande assim, né? Pequeno. E aí ainda é uma diretoria, né? Como está na lei aqui, não mudou ainda, tá? 2. Magistério Público Municipal, conjunto de profissionais da educação que desempenham as atividades de docência e as de suporte pedagógico à docência. Cargo público, o que é o cargo público no inciso 3? Conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades confiado ao servidor público, criado por lei. Portanto, gente, cargo público só pode ser criado por lei. Muitas vezes, eu falo isso porque é uma dúvida dos concurseiros, a prefeitura fez o concurso, está precisando de professor, mas não chama. Não é bem assim, gente. Por quê? Às vezes a prefeitura realmente está precisando de professores, porém os cargos estão ocupados, né? Como é que é isso, professor? Uma está de licença gestante, outra está de licença saúde, outra está de licença particular, ou seja, elas não saíram, outra está de chefe, está de função, de algum cargo, então elas não saíram da prefeitura, mas não estão mais na sala de aula. Portanto, aí surge a necessidade, só que aí a prefeitura não pode chamar do concurso. Por quê? Porque senão não existe essa vaga só existe quando há vacância, nós vamos ver isso. E o que é a vacância? Vacância é exoneração, é aposentadoria, é o falecimento, tá? É a demissão. Aí tem a vacância, aí pode chamar do concurso, porque aquela vaga está liberada. E por que é criado por lei? Porque isso tem lá na lei. Quantas vagas de professor tem o município? Se tiver 100, eu não posso chamar 101. Se tiver 200, eu não posso chamar 201. Tá? Por quê? Tem que chamar o número de vagas que consta na lei. Tá? Com denominação própria, em número determinado e com vencimento a ser pago pelos cofres públicos. 4. Funcionário público, a pessoa legalmente investida em cargo público criado por lei e regido nos termos da legislação municipal e normas constitucionais vigentes. Professor, 5. O titular do cargo de carreira do Magistério Público Municipal com atribuições de docência devidamente habilitado nos termos da legislação vigente. E complementando aquilo que eu estava falando. Então como é que faz? Se a prefeitura precisa, né? Aí tem os famosos processos seletivos, que são para essas vagas temporárias, não vagas efetivas. Diretor de escola, por exemplo, é cargo em comissão lá em Mongaguá. Ou seja, eu posso pegar um professor, né, e colocar lá para responder pela direção, né, dar um cargo para ele, cargo em comissão, de livre provimento e exoneração, e pode ser exonerado a qualquer momento, a ser provido por profissional devidamente habilitado nos termos da legislação vigente, com atribuições de gestor das unidades escolares. O 7, coordenador pedagógico, também cargo em comissão, de livre provimento e exoneração, a ser provido por profissional devidamente habilitado nos termos da legislação vigente, com atribuições de coordenador. Cargo em comissão, gente, ele é cargo de livre provimento, né, como está aqui. Então, o prefeito pode nomear hoje e demitir amanhã, se ele quiser.
Ah, mas se a pessoa for servidor público, ela volta para o cargo dela de origem, né? Ah, então eu estou lá em Mongaguá, sou professor, aí o prefeito fala, ó, não vou nomear o Fábio diretor. Aí o Fábio fica lá, aí o Fábio reclama de uma coisa, reclama da outra, né? Sabe como essas coisas no município, em política. Aí fala, ó, não quero mais o Fábio. Não, tira, tá dando muito problema. Aí tira, né? E aí volta para a sala de aula, se for claro, professor. 8. Professor adjunto, titular de cargo da carreira do magistério público, com atribuições de docência devidamente habilitado nos termos da legislação, com atribuições de substituto em faltas de professor titular de classe e em pequenas licenças de 5 dias. Então, por exemplo, aquilo que eu falei, ó, tem uma licença ali, quem entra? O adjunto, né? Agora, até 5 dias. Se for mais, aí tem que recorrer ao processo seletivo. Com atribuições de recuperação de alunos e suporte no caso de inclusão. Olha aqui, hein? Nas salas de aula regulares. Então, está previsto aqui o professor adjunto atuar em casos de inclusão. 9. Supervisor de ensino, cargo em comissão, de livre provimento e exoneração a ser provido por um profissional devidamente habilitado, nos termos da legislação vigente, com atribuições de supervisionar e acompanhar o desenvolvimento das propostas pedagógicas, tá? Das unidades escolares. Está ventando aqui, tá? Classe, distinção dos cargos e as perspectivas de desenvolvimento funcional. Carreira do magistério público municipal. A estruturação dos cargos em classes, categorias, grupos e níveis. Nós vamos ver isso, né? Então a gente vai ver que tem aí uma tabela e tem lá a carreira, né? O professor infantil, professor adjunto, né? Tem as carreiras que são divididas em classes, categorias, grupos e níveis, à medida que você faz curso, à medida que você tem tempo na prefeitura, à medida que você é bem avaliado, você vai melhorando ali, né? Sua situação salarial, né? É o plano de carreira. 12. Interstício, lapso de tempo estabelecido com o mínimo necessário para que o servidor magistério público municipal se habilite à evolução funcional dentro da carreira. Nós vamos explicar isso. Tem aí um período estabelecido que você pode evoluir, né? Você não pode evoluir sempre. Evoluir esse ano, no ano que vem. Não, tem que ter um interstício aí, um tempinho, tá? 13. Nível, a diferenciação adquirida por títulos universitários e faixa salarial. Então, quando eu fiz lá uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, eu vou, né, evoluindo ali na tabela. Remuneração total de pagamentos devido aos profissionais do magistério público municipal em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes, né? Então, remuneração. Categoria salarial, 15. Número que identifica o vencimento atribuído ao servidor dentro do nível que ocupa conforme o tempo de exercício. 16. Faixa salarial. A escala, né? Aqui está errado na lei, viu, gente? A escala de padrões salariais atribuídos a uma determinada classe. 17. Funções de magistério gratificadas. São aquelas exercidas mediante contratação, nomeação específica com atribuições temporárias de docente, de chefia e de assessoramento pedagógico. 18. Efetivo exercício. Atual efetiva no desempenho das atividades. Atuação efetiva no desempenho das atividades do magistério. O que é o efetivo exercício? É você efetivamente estar trabalhando, né? Por exemplo, em alguns casos é efetivo exercício. Exemplo, férias, você está em efetivo exercício. Licença gestante, efetivo exercício, tá? Agora, você tirou uma licença particular, aí já não é efetivo exercício, tá? E dependendo de casos aí de licença médica também não vai se configurar efetivo exercício, mas nós vamos ver isso. 19, tá? Isso está mais para frente. Cargo em comissão, cargos de livre provimento com nomeação e exoneração do chefe do Poder Executivo Municipal, já expliquei para vocês, né? O prefeito. E vencimento, o total de retribuição mensal paga ao servidor do quadro de magistério
pelo exercício do cargo ou função, tá? Certo? Então é isso, né? Existe aqui uma pequena diferença entre remuneração e vencimento. Eu acredito que a banca não vai explorar isso. Mas vencimento seria aquele salário que está lá no edital do concurso. O salário líquido, né? O líquido não, o salário, né, ali, sem nada. Tá? E a remuneração ela já envolve outros. Se você tem um abono, se você tem uma gratificação, a remuneração envolve todos os pagamentos que você recebe. E o vencimento seria aquilo que está no teu edital, né? O teu base, vamos dizer assim, salário base, né? Tá? Bom, artigo 4. Para efeitos dessa lei, né? Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo do quadro do Magistério Público Municipal. Só um detalhe, né? Aqui a diferença entre remuneração e vencimento não ficou tão clara na lei, tá? Eu achei que podia ser melhor. Em algumas legislações isso vem melhor definido, né? Mas aqui está vencimento total da retribuição mensal paga ao servidor, né? Mas esse total entenda, né? Que é aquele salário que está lá, certo? Remuneração sim, é o total de pagamentos, né? Aqui ficou confuso isso, na verdade, tá? Podia estar melhor redigido aqui, porque é o padrão. Vencimento é aquele que está no edital lá, né? Aquele é o teu base, e a remuneração é tudo, se tiver um abono, alguma coisa, certo? É aquilo que efetivamente você recebe a remuneração, inclusive com os descontos, como está aqui, né? Olha lá, inclusive os encargos, né? Sociais também, tá? Bom, para efeitos dessa lei complementar, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo ou função do quadro do magistério. Artigo 5. Os ocupantes de cargos ou funções docentes cumprirão jornadas semanais de trabalho e as jornadas semanais de trabalho e a jornada será calculada pela multiplicação dessa jornada semanal pelo número decimal 4,5. Guarda isso aqui, gente, ó. Artigo 5 traz esse número. As bancas adoram perguntar isso, né? Será calculado pelo número decimal. Aí vão colocar lá várias opções para você. E aqui é 4,5, tá? Então, presta atenção. Artigo 6. Os vencimentos das funções e cargos públicos do magistério correspondente aos anexos aqui da lei, né? Alteram-se. Aí teve uma alteração pela redação 2015, mas isso aqui isso é tranquilo, você não precisa se preocupar com esse artigo, porque não vão perguntar nada disso aí, tá? Título 4 do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público, disposições preliminares, e aqui, seção 1 do conceito. Artigo 7. O Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de Mongaguá é o conjunto ordenado de regras contidos nessa lei que define a evolução funcional na carreira dos profissionais ocupantes de cargos no magistério público, assegurando os princípios da legalidade e da segurança jurídica, bem como direitos e deveres, cujos objetivos são, né? Então, inciso 1, racionalização da estrutura de cargos e carreiras, estabelecendo uma política de recursos humanos capaz de conduzir de forma mais eficaz o desempenho, a qualidade e a produtividade e o comprometimento do servidor com os resultados do seu trabalho. 2. O estímulo ao desenvolvimento profissional e a qualificação funcional com remuneração condigna. Então, no Brasil, todos os municípios tiveram que estabelecer os seus planos de carreira do magistério, justamente para que o professor possa evoluir, né? E claro, a lei coloca aí os princípios da legalidade, da segurança jurídica, né, da racionalização da carreira, dos cargos. Então, aí tem esses itens também. 3. O reconhecimento e a valorização dos profissionais pelos serviços prestados, pelo conhecimento adquirido e pelo desempenho. Seção 2 dos fundamentos. As bancas adoram perguntar sobre fundamentos, né? Então, artigo 8. O conjunto das normas específicas nessa lei constitui o plano de carreira e remuneração do magistério público municipal, cujos fundamentos são: 1. O direito e deveres com atribuição dos magistérios. 2. Ingresso seletivo na carreira.
3. Condições dignas de trabalho em igualdade de condições. 4. Aperfeiçoamento profissional continuado. Sempre aparece essa questão do aperfeiçoamento, né? 5. Avaliação de desempenho. Não é porque você é servidor público que você não será avaliado. Sim, será estágio probatório de 3 anos, né? E depois avaliação anual de desempenho para ver se você vai evoluir na sua carreira. 6. Atuação participativa. 7. Valorização profissional. 8. Plano de carreira. 9. Remuneração condigna. 10. Ensino público municipal de qualidade. 11. O piso salarial profissional, podendo ter como referência o piso salarial profissional nacional, observadas as disposições da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e as limitações orçamentárias do município. O que é essa Lei de Responsabilidade Fiscal? A famosa LRF. É que o município ele tem um teto de gastos, né? Ele pode gastar, se eu não me engano, até 54% com a folha de pagamento dos funcionários. Se ele bater no 54, chegar perto do 54, o Tribunal de Contas já emite um alerta. Opa, ó, vocês vão estourar aí a lei de responsabilidade fiscal, né? E aí a prefeitura tem que tomar algumas medidas, tá? 12. O direito de livre negociação entre as partes, inclusive a negociação coletiva anual, considerando-se a Constituição Federal e a legislação em vigor. 13. A liberdade de organização, manifestação e livre exercício de atividades corporativas nos termos da legislação vigente, né? A questão aí de salário, né? De organização em associações, sindicatos. 14. A formação continuada e sistemática para todos os integrantes do quadro de pessoal do magistério, né, público municipal. 15. A perspectiva de evolução funcional relacionada à promoção por níveis de titulação universitária, progressão relacionada ao efetivo exercício, formação profissional continuada, participação em congressos, conferências de interesse público e relevância educacional, devidamente reconhecido e autorizado pela Diretoria Municipal de Educação. E 16. O ingresso por concurso público de provas ou de provas e títulos, que é o que vocês vão fazer. 17. Condições dignas de trabalho aos profissionais de magistério, de forma a garantir melhor qualidade de ensino. E 18. Igualdade nas condições de trabalho em todas as unidades de ensino do município. Até repetitiva a lei, né? Porque isso já tinha sido falado, aí falou de novo e tal. Mas, enfim, as leis municipais têm esse problema, às vezes, de ficarem, né, uns errinhos ali, umas repetições que são desnecessárias, a lei podia ficar mais enxuta. Mas aí são os legisladores, né, que fazem isso. Artigo 9. A valorização dos profissionais do magistério público dar-se-á, assegurando-lhes. Inciso 1. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas ou provas e títulos. Então, professor, né, tem que ser por concurso, certo? De prova ou título, né? E aí, aqui a palavra exclusivamente, tá? 2. Remuneração definida de acordo com a complexidade e responsabilidade das tarefas e compatível com a de outras ocupações que requerem um nível equivalente de formação dentro do quadro do magistério municipal. 3. Irredutibilidade de vencimento. Gente, não pode reduzir salário em hipótese alguma. Tá? Isso é um princípio da administração pública, irredutibilidade de vencimentos. E aí, muita gente fala assim, mas eu tinha uma carga de 40, reduzi a minha carga e aí meu salário reduziu. Lógico, aí não é redução de salário, aí você teve redução de carga. E, obviamente, como você ganha por carga, por jornada de trabalho, né, o seu pagamento será menor, porque você está trabalhando menos. Isso não é irredutibilidade de vencimentos, tá? Não confunda isso, né? Irredutibilidade de vencimentos eu trabalho 40 horas, ganho 2.000.
Aí, do nada, eu pego, vão me pagar por 40 horas 1.500. Isso é irredutível, isso reduziu o salário, tá? Agora, quando reduz a jornada, né, que há opções de jornada, aí não, certo? Porque você ganha por hora aula, né? E sua hora aula não é reduzida. 4. Desenvolvimento funcional, baseado na titulação ou habilitação, na avaliação de desempenho e no tempo de efetivo exercício em cargos e funções do magistério. 5. Período reservados a estudos, planejamento e avaliação, incluso na carga horária de trabalho, são os famosos HTPCs, HTPIs, né, HTPL, cada município chama de um jeito, mas normalmente é assim. 6. Liberdade de escolha de aplicação dos processos didáticos e das formas de ensino-aprendizagem, observadas as diretrizes inerentes à rede do ensino público municipal, tá? Então você tem liberdade, mas tem que seguir as diretrizes, né, do município. 7. Participação no processo de planejamento das atividades escolares. 8. Participação em reunião, grupos de trabalho ou conselhos vinculados às unidades escolares ao sistema de ensino público municipal, ou seja, Conselho Municipal da Educação, o Conselho da Escola, a APM, você pode participar. 9. Condições adequadas de trabalho em todas as unidades do ensino de município, né? Já falou isso umas 3 vezes. 10. Experiência docente mínima no ensino público, com pré-requisito para o exercício profissional de outras funções de magistério que não a docência, tá? Então, por cargo de coordenador, de diretor, né? 11. Participação em associação de classe, cooperativas e sindicatos relacionados à área de atuação. 12. Aperfeiçoamento profissional continuado. Então, aqui a estrutura, né, no título 5 da carreira, importante. Artigo 10. A carreira dos profissionais, essa é importante você saber, hein? É estruturada com base nos cargos de provimento efetivo, ordenados em classes com a denominação de. Então, isso aqui não cai, gente. Isso aqui despenca nos concursos, que é a organização, a estrutura, né? Como que a gente chama os professores lá. Então, inciso 1, professor de educação básica 1. Inciso 2, professor de educação básica 3. 2. Inciso 3, professor de educação básica 3. Né? Aqui é seguidinho, 1, 2, 3. E 4, professor de adjunto de educação básica. 5, professor orientador de laboratório de informática. E 6, educador de creche. Parágrafo 1. A denominação evolutiva na carreira de profissionais do magistério público, contemplando as classes referidas no caput, é descrita. Caput é isso aqui, ó, o artigo 10, né? Sempre que a lei fala caput, é a cabeça desse artigo, ó, que tem um parágrafo 1, tem vários incisos, e aí o caput aqui é o artigo 10, tá? Para você que não está habituado aí tanto com legislação. Esse símbolo aqui é parágrafo sempre, tá? Quando é número romano é inciso. Inciso 1, em níveis 1, 2, 3, 4 e 5, definidos pela titulação acadêmica, né? Então, desde o professor 1 até o professor orientador de laboratório, pela titulação acadêmica, né? 2, em faixas identificadas pelos algarismos arábicos de 1 a 7, definidas pelo tempo de exercício do magistério, contando com interstício de no mínimo 2 anos. Ou seja, a partir do momento que você tem ali tempo de exercício a cada 2 anos, você pode evoluir. Não é que você vai evoluir, você pode. Depende da sua avaliação, né? Depende de você seguir uma série de regras, de assiduidade, enfim, tá? Parágrafo 2. Os profissionais do magistério com formação escolar de nível médio, com enquadramento no nível 1, né, que é o professor de educação básica 1, e que obtiverem certificado em pedagogia dentro do prazo de 5 anos, a contar da data da publicação dessa lei, terão promoção automática para o nível 2, mediante comprovação dessa certificação junto à Diretoria Municipal de Educação. Já até passou esse prazo, né, porque a lei era de 2011, então 2016, né, 2017 aí, tá, já foi, né, 2016, né. 3. Decorrido o prazo de 5 anos a contar a publicação dessa presente lei, os casos do quadro
de pessoal do Magistério Público de nível médio serão colocados em extinção na ocorrência da vacância. Então, esses cargos, né, eles estão em extinção. O que acontece? À medida que vai aposentando, não é mais substituído, porque o cargo está em extinção, né? Então, teve a vacância, aquilo que eu falei, aposentou, faleceu, pediu exoneração, esse cargo, ó, é extinto, certo? 4. Parágrafo 4. Para os servidores de nível médio. Os servidores de nível médio que no prazo estabelecido não apresentarem a respectiva certificação universitária permanecerão nos respectivos cargos, sendo-lhes assegurado, respeitado seu nível de formação, todos os benefícios estendidos aos demais servidores. Seção 1 do regime jurídico, né? E o que é o regime jurídico, gente? É a forma que a prefeitura estabeleceu para remunerar para as leis, né, que remuneram os seus servidores. Então, basicamente, nós temos o estatutário, que é o da maioria das prefeituras, tá? Regime estatutário, que inclusive eu sou estatutário, né? E tem CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Em Mongaguá, o regime jurídico dos servidores do quadro pessoal do Magistério Público é o da consolidação das leis do trabalho. Então, segue a legislação trabalhista, né, com todas aquelas questões lá, fundo de garantia, etc, etc. Certo? Eles seguem lá a CLT, não é estatutário, é seletista, tá? É diferente da maioria dos municípios, né? Por que tem isso, gente? Porque houve um momento no Brasil em que os municípios tinham que definir ou é estatutário ou é seletista, porque era uma salada, né? Tinha município que era meio estatutário, meio seletista, 80% estatutário, 20%, era uma bagunça. Aí, né, bateram o martelo e falou, ó, a partir de tal data, ou você é seletista ou você é estatutário. Por isso que é regime jurídico único, né? Tá? Não pode ter dois, né? Aí vocês vão falar, eu conheço um município que tem dois, verdade. E aí eu vou falar que houve um tempo em que essa lei ficou suspensa, o Supremo Tribunal ficou de definir, e aí nesse meio tempo, nesse vácuo, né, legal, surgiu um município que estabeleceu as duas e aí permaneceu, né? Aí não teve jeito. Aí só quando aposentar todo mundo para arrumar. Artigo 12. Para os efeitos dessa lei, são servidores do quadro pessoal do Magistério Público Municipal aqueles legalmente investidos em cargo público de provimento efetivo, mediante concurso ou cargos em comissão, de livre provimento e exoneração, criado por lei e remunerado pelos cofres públicos, né? Então, servidor público, gente, é todo mundo aí. Até os comissionados são servidores públicos, tá? 13. O disposto nessa lei não se aplica aos contratados por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, isso vale para os efetivos, para os temporários não. Seção 2 do quadro do pessoal do magistério. Artigo 14. Entende-se por quadro pessoal do magistério o conjunto de profissionais de cargos efetivos que formam a classe dos docentes. Lembra quando a gente falou de definição de classe? É isso, classe de docentes. E o conjunto de profissionais de suporte pedagógico, né, que compõem os especialistas da educação. Parágrafo 1. A classe dos docentes é constituída pelo conjunto de professores efetivos, que nas unidades escolares, na estrutura organizacional da Diretoria Municipal de Educação, exercem atividade de docência pedagógica e docência pedagógica especial. Então nós temos aqui, inciso 1, classe de docente. A, educador de creche, né? B, professor de educação infantil. Então o professor 1 atua onde? Na educação infantil. Isso você tem que saber, tá? Por quê, gente? Por quê? Porque isso cai na prova. Ó, professor 2, aí tem que ter um cuidado, porque tem gente que vai confundir com PEB 2, porque no estado PEB 2 atua do sexto ao nono ano. Aqui, professor 2 atua nos anos iniciais do ensino fundamental, ó lá, de 1º a 5º ano. Então, cuidado, porque a banca sabendo disso, ela vai perguntar, por quê? Ela vai pegar o cara que não estudou. O cara que chega lá,
não estudou nada. Vê lá, professor de educação, de acordo com a lei complementar 16/2001, o professor o professor 2 atende. Aí bota lá, na letra A logo, educação infantil. Aí o cara, quer me pegar, né? Aí ensino fundamental de 9 anos, do 1º ao 5º ano, aí o cara, não. Aí o cara pensa que é de 6º a 9º ano. Mas você que assistiu esse vídeo vai ouvir minha voz na hora da prova. Professor 2 é de 1º ao 5º ano. E o 3? O 3 do 6º ao 9º ano. Aí sim, ó, professor 3 dos anos finais do ensino fundamental, né, que é do 6º ao 9º ano. E o professor adjunto de educação básica, que nós já falamos aqui, né, que atende lá, substitui e tal, até 5 dias, lembra? Ó, até 5 dias, né? Professor orientador de laboratório de informática, certo? E aí vem os parágrafo 2, o suporte pedagógico, que é constituído pela atividade de direção, vice-direção, coordenação pedagógica e supervisão educacional, que por sua condição funcional está subordinada às normas pedagógicas e ao regramento dessa lei. Aí, inciso 1, classe de especialistas em educação. A, diretor municipal de educação. B, supervisor de ensino. C, diretor de departamento de educação. D, diretor de escola, né? Então, aqui são... O diretor é como se fosse o secretário, né? É o secretário, na verdade, aqui não é uma secretaria, como eu falei, então ele é o dirigente, né? É uma diretoria de educação, tá? Aí vem o supervisor de ensino, né? Depois vem o diretor de departamento de educação aqui, né? Estou citando aqui o diretor de escola, aí vem o diretor de creche, né? Todos que compõem vice-diretor, coordenador pedagógico, coordenador de projetos, psicopedagogo, psicólogo educacional. Aí vem aqui várias coordenadorias, ó. Coordenadoria da área de alfabetização, da área de português, arte, matemática, ciência, geografia, história, educação física, inglês, educação inclusiva, depois coordenador de área de comunicação e expressão, de creche, de educação e de núcleo, tá? Aqui estão todos, né, esses coordenadores, cargos em comissão, né, para atuar ali, ajudar na gestão da diretoria municipal de ensino, dar suporte em cada área, né? Seria como se fosse uma espécie de... o coordenador, um chefe, né? Vamos dizer assim, né? Não gosto da palavra chefe, mas... tá? O quadro pessoal do magistério municipal estrutura-se em 3 grupos. Um permanente, com cargos efetivos. O suplementar, com cargos efetivos de suporte pedagógico, né? Que são aquelas pessoas que são da rede, são designadas para um cargo, né? E o provisório, né? Terceiro aqui, com funções gratificadas que vierem a ser criadas em cargos de comissão. Então, por exemplo, o diretor municipal de ensino, né? O diretor municipal de educação, ele não necessariamente precisa ser da rede, tá? É de livre provimento do prefeito, né? Então o prefeito ligou para o Fábio, você quer ser diretor municipal de educação aqui de Mongaguá? Vou aí, beleza, tal, né? Aí, mas eu não sou da rede, não tem problema, tá? Eu já fui secretário de município, né? E eu não era da rede, certo? Então é cargo de livre provimento, tá? Artigo 16, nós vamos dar uma paradinha para vocês tomarem aquela água, aí tem a parte 2, eu também vou ver se eu arrumo umas perguntas aí para vocês treinarem, né? Então paramos no 15 e aí depois a gente faz a parte 2, e eu tô a fim de fazer uma coisa diferente aí com o Mongaguá, tô a fim de fazer uma aula ao vivo sobre esse estatuto para tirar dúvida e tal. Comenta aí se você quer aula ao vivo, comenta aí. E dependendo do número de interessados e de comentários, eu acho que eu vou colocar até um formulário para isso, né? Dependendo do número, a gente faz essa aula ao vivo, né? Para vocês tirarem dúvidas aí sobre o estatuto, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.